Vamos iniciar o primeiro podcast da ASPA, Associação Sintonizados pelo Autismo. A ASPA é uma associação que trabalha para promover a literacia na área do autismo. Fazemos isso através de formações, de conferências. Temos 3 conferências anuais. Depois, entre uma conferência e outra, nós fazemos formações mais direcionadas pelas famílias, escolas que chegam e perguntam e que querem o nosso contributo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico, está gerando polêmica nas redes sociais, entre as famílias, as associações, instituições, e entendendo que a ASPA não tem essa especialidade dentro da nossa associação, resolvemos chamar quem entende, quem percebe do assunto, quem esteve, a sua vida a trabalhar com decretos e a implementar medidas, que é o caso da doutora Filomena, mas também temos aqui o Joaquim, que é engenheiro, mas é pai, É. é bastante envolvido, engajado na causa. E eu gostaria que vocês estivessem à vontade para falar o que sentem, falar com o coração, é uma conversa aberta, sem a intenção não queremos ali i- influenciar na opinião de quem está em casa, de quem vai nos assistir, mas promover um debate construtivo com várias perspectivas. Eu, do meu lado aqui, eu sou sua mãe, sou uma pessoa engajada também, desenvolvo projetos, mas não tenho as vossas experiências e é por isso que foram convidados. Se calhar conversa primeiramente com a doutora Filomena, para se apresentar, falar um bocadinho sobre os projetos que está envolvidas agora, nesse momento, e qual a ligação com a educação inclusiva em Portugal. Hum. Bom dia, obrigada Fernanda por este convite. É com muito gosto que estou aqui a representar-me individualmente. Portanto, todas as opiniões que eu partilhar convosco representam unicamente a mim próprio. Eu, de facto, tenho um largo percurso na área da educação inclusiva, das necessidades educativas especiais. Enquanto estive no Ministério durante vários anos, participei em vários diplomas legais, desde o 319, passando depois pelo Decreto-Lei 13 e também no 50 e no 54. Portanto, tenho a memória daquilo que tem sido o sistema e a sua evolução na resposta aos alunos que têm direito à educação, que têm direito à adaptação e que têm direito ao apoio. Estes são os 3 direitos fundamentais que devem ser garantidos a estas crianças. Neste momento, não estou a trabalhar no Ministério da Educação, estou envolvida noutros projetos, especialmente como consultora da Unicef para a área da educação inclusiva, portanto, apoiando alguns países, especialmente da Ásia Central, onde as questões da educação inclusiva estão a ter, de facto, um envolvimento muito grande da parte das políticas públicas. E sou também professora no ensino superior, portanto, dirijo uma pós-graduação em Educação Especial e Educação Inclusiva. Portanto, se calhar os domínios mais importantes em que eu estou neste momento envolvida são estes. De resto, são coisas Ok. esporádicas e não muito sistemáticas. Só uma curiosidade, quantos anos estiveste na Direção-Geral de Educação? Ai, está a ver, eu já participei no 319 de 91, portanto, de 91 ajudem-me a fazer as contas. Ui. De 91 até dá 3 32 anos, anos. até dá 3 anos, 35. portanto, bom, à volta de 30 anos, portanto, foi muito tempo. E Conhece bem o sistema. esta questão da legislação é evidente que é um desafio enorme, porque a legislação existe para quê? Para conferir direitos, não é? Claro, claro que sim. Neste caso, direitos às crianças e direitos às famílias. Portanto, é importante saber que direitos é que estas crianças têm, direitos fundamentais, que são os direitos de todas as crianças, e depois outros direitos, não é? Que são conferidos até por outras declarações internacionais que Portugal tem ratificado e que dizem claramente referem claramente direito aos apoios e direito à adaptação. Portanto, a legislação é evidente que tem que encontrar um equilíbrio sobre como é que esses direitos são garantidos, quem é que os garante Isso e é quais são importante as sabermos. repercussões no facto deles não serem garantidos. Claro.
claro E, que sim. portanto, isto é de facto muito exigente. Eu partilhei há pouco convosco que houve um secretário de Estado com quem eu trabalhei em 1991, saudoso professor Pedro Dória da Cunha, que me disse: nunca se esqueçam que preparar uma legislação implica colocar-nos no lugar do outro. E neste caso, o outro são as crianças que precisam de apoios, Claro, as muitas famílias. delas intensivos e continuados, e as suas famílias. Sim. Portanto, Que isto é é quem uma tem essa área carga de grande, pesada, é uma não é? área de grande Sim. responsabilidade e em que, portanto, a empatia é aqui absolutamente fundamental, que é a Certo. empatia, que é um Vamos, princípio que vamos anda tão entrar. irradiado Sim. que está tão, neste momento tão afastado Vamos das entrar mais nossas profundamente sociedades. nessas questões e obrigado por essa introdução. Agora vou ouvir um bocadinho o engenheiro Joaquim. Fale um bocadinho da sua trajetória, do seu envolvimento com a educação inclusiva e por que aceitou o nosso convite em estar aqui hoje e partilhar o seu contributo. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui e debater um assunto que me é particularmente querido, porque é envolvido nesta temática desde que o meu filho foi para a escola. O meu filho é um portador de uma deficiência muscular do Duchenne, fez a escolaridade normal. A única dificuldade que teve foram as barreiras físicas, mas que fez uma licenciatura em Engenharia Informática, que fez um mestrado Uhum. depois e que trabalha atualmente numa empresa que teve que lhe criar todas as condições. E, portanto, esta vivência de há quase 30 anos, porque o meu filho foi diagnosticado em 1995, 96, quando ainda não tinha 6 anos, e a luta começou exatamente por perceber que, à medida que a doença ia evoluindo, o próprio sistema educativo onde ele estava inserido não o acompanhava, e foi fácil perceber logo imediatamente que o sistema não acompanharia à medida que a evolução da doença fosse acontecer. E, portanto, foi necessário começar a trabalhar muito cedo nessas matérias, trabalhar muito perto com as escolas, também ser muito proativo com sugestões, com toda uma quantidade de coisas que eu acho que compete à família também a fazer e estar muito envolvida. E dar apoio também, né? Sim, porque às vezes não basta dizer que a escola não tem acessibilidades, ou que não tem isto, ou que não tem Claro. aquilo, tem que se ir lá sugerir, e porque é que não vão à junta, porque é que não vão Proativo, à sim. Câmara, ou eu ofereço-me para fazer isto, ou vou falar com este ou com aquele, e portanto há muitas coisas que eu acho que tem que ser as próprias famílias que podem tomar a iniciativa de fazer, melhorando naturalmente a sua condição de acompanhante, de cuidador de quem tem essas necessidades. Hum, Portanto, o meu percurso na área de educação especial é por aqui e também porque acompanhamos dentro da associação. Eu sou presidente da direção de uma associação portuguesa de neuromusculares, que é uma instituição que tem 30 e nasceu em 91, portanto tem 34 anos, 35, e que desde sempre fez o acompanhamento de alguns dos seus associados, ou dos filhos dos seus associados, enquanto pequenos, nas escolas, exatamente porque se sentiu sempre essa dificuldade. Portanto, nós fazemos trabalho junto das escolas, junto de alguns conselhos pedagógicos, junto até de agrupamentos de escola, direção de agrupamentos, de grandes agrupamentos, onde estão a estudar alunos com estas características e que nem sempre essas características de falta de mobilidade, algumas vezes também com alguma falta de capacidades cognitivas, estão reconhecidas pela escola porque há uma quantidade de coisas a filtrar que às vezes não é fácil. Portanto, nós fazemos esse trabalho de acompanhamento, vamos lá, sensibilizamos a escola, as direções, o corpo docente, o não docente, trabalhamos muito dentro da escola para que a criança seja sempre acompanhada dentro do ritmo a que a escola evolui. É. Deixe-me começar também por lhe dizer uma coisa que nós vamos falar aqui, é um termo que nós vamos usar aqui muito, que é o termo de inclusão. Eu queria confessar aqui que é um termo que eu não gosto particularmente. É. Eu tenho escrito e dito Tem muitas o vezes direito à isso. sua opinião, Portanto, não, direito ao seu não ponto de gosto do vista. termo inclusão porque quando nós interpretamos o termo achamos sempre que há sempre alguém de fora Está de e fora. outro dentro, não é? Portanto, a inclusão implica nós metermos dentro quem está fora. Isto porque o sistema não está preparado para não excluir ninguém. Está preparado para ir à procura da solução Sim. quando aparece um problema. E nós estamos preparados para que o problema deixe de existir, porque automaticamente as coisas são criadas a pensar em todos. Portanto, eu gosto mais de falar de políticas de não exclusão do que propriamente de uma política de inclusão.
e é um termo que eu se calhar vou usar aqui ao longo desta nossa conversa, portanto, peço já desculpa se pode, Mas não se pode, importa se mas usarmos, né? não, Porque não estamos importa nada, mas é, amaldiçoados. só para dizer que eu não concordo com o termo por Ok. causa disto, porque Tá bem, implica sempre olha. nós considerarmos que eu deixo sempre alguém de fora e vamos tentar incluí-lo. Sim, Ok, não, se calhar é vale o preferível raciocínio partirmos do também. princípio que não vamos excluí-lo. Se calhar Sim, sim, esse isso é o ajudaria, se objetivo. calhar, até na redação de algumas coisas. Pois, mas os termos, É infelizmente, isto, exatamente. é, é do entendimento de cada um, né? Mas trabalhamos sempre pelo mesmo objetivo, é incluir com humanidade, com respeito, e dando o suporte que a gente consegue. Uma pergunta que me surgiu agora. Sempre tiveste a abertura das escolas para fazer esse trabalho que fazem, ou existem algumas barreiras ali que são difíceis? Depende do trabalho que é feito. Ou seja, nós temos alturas em que vamos à escola a pedido da própria escola. Porque a escola que não se sente capacitada para lidar com aquele problema, sobretudo quando é um problema evolutivo, como uma criança que chega a andar e sai da escola numa cadeira de rodas, e, Certo. portanto a escola não está preparada para o impacto que aquilo pode causar ao longo do percurso escolar. Outras vezes somos convidados pelos próprios associados, que são pais, e que sugerem à escola fazer uma ação porque gostariam de explicar o que é que vai ser a doença a quem não consegue perceber o que ela é. Ok. E, portanto, e outras vezes somos nós até que sugerimos uma ação, mas nunca tivemos nenhuma rejeição especial. Temos tido até uma excelente aceitação Esse por é um parte das bom escolas. indicativo. Então vamos iniciar aqui uma roda de perguntas agora, que é, como todos sabemos, tem aí um documento em consulta pública, não tem nada dizendo que vai ser como está, é uma consulta pública, né? Depois logo se vê, mas vamos comentar e tentar dar um contributo para o entendimento do que está, de fato, nesse documento. Algumas questões geraram polêmicas nas redes sociais, muitas questões chegaram na nossa comunidade, e muitas das mesmas questões, o que significa que são questões que preocupa a todos, né, a grande maioria. Um dos assuntos, eu vou direcionar essa pergunta para a doutora Filomena, mas depois também quero que o engenheiro Joaquim comente, que são os Centros de Apoio à Aprendizagem, os CAs, os ditos CAs, né? Se puder colocar ah, o- a página que nós vamos comentar, eu vou colocar a pergunta já mostrando o que está na página 2, no final da página 2, diz ali que não existe a, a, a finalidade de extinguir ou de acabar com esses centros de apoio, mas que prioriza sempre o atendimento a essas crianças com necessidades específicas em toda a escola. Qualquer canto da escola é um sítio que pode acontecer esses apoios, a biblioteca, ou as salas que não são segregadoras, enfim. Eh, mas, ao mesmo tempo, quando nós vamos ali na página 18, na página 17 e a página 18, que faz referência ao CA, tem o item B que na página 18 que ele está revogado. E eu gostaria que a doutora Filomena Hum. desse uma resposta sobre essa questão, se realmente o documento está a sugerir que não se exista mais CAs dentro das escolas, ou se eles podem continuar existindo de acordo com a gestão da escola, da necessidade da escola, o que a legislação está a sugerir que se Hum. faça, ou o que já era antes e que só está dando ênfase Hum. como as coisas devem acontecer, Uhum. por favor. O meu entendimento e o meu conceito de Centro de Apoio à Aprendizagem, que é o que CA quer dizer, não é exatamente o mesmo que a Fernanda está a veicular. Se compararmos o artigo 5º da proposta legislativa que está em discussão pública com o artigo 13º do Decreto-Lei 54, portanto, o artigo 13º do Decreto-Lei 54 tem o título de Centro de Apoio à Aprendizagem Sim, e define o Centro de Apoio à Aprendizagem como uma estrutura de apoio agregadora de todos os recursos humanos e materiais existentes na escola e saberes e competências. Não o define como um espaço físico. Portanto, o entendimento que foi dado a este artigo é que, na minha perspectiva, em muitas situações, não em sim, todas as escolas, não em todos os grupos profissionais,
mas não foi um entendimento correto. Mas é o que as escolas fazem. Não foi. Algumas escolas fazem, outras escolas não. Eu posso lhe indicar um conjunto de escolas que fazem e posso lhe indicar outro conjunto de escolas que não fazem. Eu até Portanto, percebo por as a que fazem, eu tendência, até percebo. a tendência foi ligar esta perspectiva de estrutura de apoio a um espaço físico. Eu acho que o termo estrutura e o termo centro É. levaram a alguns equívocos na implementação. Porque agora, se for para o artigo 5º da proposta legislativa, diz que as escolas organizam-se com uma estrutura integrada de apoio. E diz que o apoio não se limita a um espaço físico, mas sim é articulado com os vários serviços da escola. Serviços de psicologia e orientação integram o centro de apoio à aprendizagem. O gabinete de apoio ao aluno e à família integra também. Os centros de recursos TIC para as tecnologias integram também, e os espaços, os contextos especializados da escola que existam nas escolas também integram esse centro de apoio à aprendizagem. Portanto, o centro de apoio à aprendizagem é muito mais do que apenas um espaço físico. É. E, na minha perspectiva, esta visão está correta. E o diploma, nessa perspectiva, é claro, na introdução, diz que não está, o diploma não pretende eliminar, eu acho que serão estas mais ou menos as palavras, não elimina espaços físicos existentes na escola. Na minha perspectiva, na minha leitura, o que é preciso evitar é que esses espaços físicos sejam espaços para alunos residentes. Que é o que Ou seja, acontece. que é o que muitas vezes acontece. Alunos que estão o tempo inteiro, desde que chegam à escola até que ao fim da tarde vão para casa, nesses espaços privados, do contacto com os jovens da mesma idade, o contacto com outros professores, o contacto com outros profissionais, o contacto com todos os espaços da escola onde a vida acontece. É. E inclusão, gosto ou não do termo, mas na minha perspectiva, como me dizia um aluno aqui numa escola bem perto do sítio onde estamos, aqui em Carcavelos, me disse: inclusão é viver juntos. Não é? Inclusão é viver juntos, é uma forma de estar na vida. E, portanto, os espaços físicos, contextos especializados, podem ser necessários para determinadas aprendizagens, para momentos de autorregulação, para aprender a trabalhar com softwares específicos que depois têm que ser utilizados dentro da sala de aula, para algumas estratégias de estruturação das aprendizagens. Portanto, estes espaços para estratégias de tutorias, de mentorias, esses espaços podem ser necessários. Agora, não podem limitar-se o apoio à aprendizagem a um espaço físico onde os alunos residem o dia inteiro. Muitas vezes não se percebendo o que é que estão lá a aprender e o que é que lhes estão a ensinar. Pois. Portanto, eu acho que tem que se fazer neste momento, eu acho que esta proposta legislativa veio, de certa forma, não sei se o termo é o correto, mas apropriar-se do conceito que já estava no 54, tentando explicá-lo de uma outra forma, tentando dizer que o apoio, a escola toda tem que funcionar como um centro de apoio à aprendizagem. Pode acontecer na biblioteca, pode acontecer na cantina, pode acontecer nas oficinas, pode acontecer em vários laboratórios da escola. Tudo isso podem ser espaços de aprendizagem. Sim. Não é apenas um contexto especializado. Eu acho que é isso, sinceramente. Mas também é importante as escolas terem um espaço, não para segregador, mas quando uma criança realmente precisa de um apoio mais direcionado, com silêncio à volta, enfim. Claro, Pronto, mas nada disso está, Pronto, mas está é em bom causa. esclarecer É que isso preciso, continua a ser necessário, né? sim, mas a própria proposta legislativa Sim. diz que não é intenção da legislação eliminar. Eu não sei se é exatamente Sim, este o o que termo. ficou na dúvida é o revogado, sabe, ali da página Não, mas é que o 18. revogado não faz sentido, aquele artigo não é ser revogado, porque aquele artigo foi do 54, quando dizia que as unidades especializadas integravam o centro de apoio à aprendizagem. Portanto, o que é uma unidade especializada? É um contexto especializado, é um espaço físico, Sim, não é? é. Portanto, disse que integrava o centro de apoio à aprendizagem. Portanto, se lá está aquele artigo, de facto, não faz Pois. não faz ali falta
falta nenhuma. É preciso organizar, de facto, a escola como um centro de aprendizagem. Um corredor pode ser um centro de aprendizagem também importante. Portanto, a escola toda como um centro de apoio à aprendizagem, este conceito eu gosto. Em Também qualquer gosto. espaço se aprende. A discussão do espaço físico, há escolas onde pode ser necessário, há escolas onde não é necessário, Sim. depende das características das crianças, das necessidades das crianças, da cultura E organizacional do da quanto de escola, recursos se há também na exatamente, dos escola, né? recursos existentes na escola e na comunidade. Esse trabalho é que é preciso ser muito bem feito para tomar a decisão, mas nunca ser um espaço segregado e um espaço Claro que sim. estigmatizado. As crianças aprendem com os colegas. Nós não aprendemos só com os Muito adultos. mais com as crianças, Se nós né? pensarmos as coisas importantes para a nossa vida que aprendemos com os amigos, Claro, elencamos um conjunto delas claro muito, que sim. muito importantes. Portanto, eu acho que está na altura de entendermos que os alunos são um importante recurso também das escolas, não são só os Sim. adultos. Olha, agora eu vou vamos ouvir a opinião do engenheiro Joaquim. Posso chamá-los por Joaquim, Só podemos o tirar a nome. formalidade? É. Pronto, melhor para mim, mais faz fácil. parte do meu nome. E para Desculpe, nós não por falta também. de respeito, mas é porque Não, é não. mais difícil para mim mesmo. Caso as escolas entendam que esses ambientes não possam existir, caso tenha essa interpretação de que esses ambientes físicos tenham mesmo que ser eliminados, como que fica a situação do professor? Tem os recursos adequados que já são escassos, a gente sabe, né? Como que fica? O professor, no meu entender, pode ficar mais sobrecarregado. Mas também já tive uma conversa com a doutora Filomena sobre esse assunto. Ela falou: é só tirar os recursos da sala especializada e trazer para a sala de aula. Ok, é uma solução. Mas gostaria de Até ouvir porque nem você. todos os recursos estão no contexto especializado. Claro, pronto. Agora, Sim, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que falta aqui introduzir um elemento. Nós falamos de educação especial para pessoas especiais que entram dentro de uma escola em contexto, diria que é obrigatório, mas num contexto excepcional. E se nós olharmos para o percurso destas crianças, desde que entram para a escola com essa condição, falta aqui um elemento que é a avaliação determinante da sua incapacidade ou da sua funcionalidade. Não está prevista nem no 54, nem continua não prevista nesta revisão. a Portanto, avaliação no sentido do ambiente ou da não, a criança em avaliação si? das capacidades da escola, ou seja, das capacidades da Pois escola não. e da capacidade da criança. Ou Muito seja, bom nós estamos aqui ponto, sim. perante um paradigma que é o seguinte: o modelo, e eu tenho escrito isso em vários sítios, o modelo atual assenta numa premissa que é talvez politicamente bonita, apelativa e tal, mas que é pedagogicamente insuficiente. Isto é, que todas as crianças podem aprender dentro do mesmo modelo, desde que se removam as barreiras. E isto não é verdade. Porque há crianças que podem estar na escola a vida toda que não aprendem nada. Tem essa situação E há também, crianças quando que vão para a envolve escola, grandes déficits cognitivos, né? e é exatamente aí que começam as barreiras. Isto é, há alunos que têm doenças que são neurodegenerativas, que são que causam impedimentos físicos, que causam deficiência física, perda de marcha, coisas do género, mas que não têm nenhum impedimento cognitivo para poder fazer uma escolaridade normal. Pois. No entanto, elas têm direito a um plano individual de ensino, os tais PEIs antigos, que agora são transformados nos PDIs, e têm o direito de ter um acompanhamento igual a todas as outras. No entanto, têm necessidades especiais. Claro. Essas necessidades especiais são necessidades em termos de mobilidade, de capacitação da própria escola, de adaptação arquitetónica das barreiras, enfim, tudo aquilo que se queira imaginar de dificuldade dentro da área da deficiência, que, como sabemos, é enorme. Claro. E, portanto, esses CAAs também devem ser avaliados, a sua existência também deve ser, na minha perspectiva, devem ser avaliados em função dessas necessidades. Se eu tiver uma escola que tem muitos alunos com necessidades especiais, mas essas necessidades especiais são apenas físicas, eu posso proporcionar às crianças um convívio perfeitamente normal com os outros. Claro. Não tem necessidade de nenhum CA. Sim, só fazer adaptações Se ao eventualmente ambiente. eu tiver uma escola que tenha crianças com autismo profundo, com paralisia cerebral profunda, não comunicante,
todos estes casos têm que ser avaliados e têm que ser avaliados dentro da escola e dentro do grupamento de escolas onde estão inseridos para que para aquelas crianças ou para aquele grupo sejam criadas condições excepcionais para que elas possam estar na escola. E que são condições diferenciadas dos alunos que têm mobilidade condicionada. E que também são diferenciadas dos alunos cegos e surdos, É, que é uma questão que não vem sequer prevista pois não. na revisão, já não estava prevista no 54 e continua sem estar presente. E, portanto, há aqui um conceito de ensino inclusivo, de educação especial, que depois colide com aquilo que nós todos estamos habituados a fazer, é clicar numa solução, que é colocar aqueles alunos ali porque podem estorvar aos outros. Sim, Não é? Porque é aquilo que se tem feito, e o sistema agora tem permitido isso. Portanto, o que nós precisamos muito de trabalhar é em torno da avaliação de cada aluno, da avaliação de cada criança, da sua capacidade pedagógica, da sua capacidade cognitiva e das capacidades que a própria escola pode desenvolver para trabalhar individualmente. E as escolas não têm que ter todas as mesmas soluções, não é? Portanto, há aqui... A ciência dos CAs pode ser um bocado polémica porque também não são dadas muitas condições às escolas e aos agrupamentos para que possam desenvolver centros especializados ou... Se calhar o nome até não está bem colocado, mas os centros de aprendizagem podem ser apenas centros em que as crianças estão durante o dia porque não estão ali a fazer nada, não estão a aprender. Portanto, não é um centro de sim, aprendizagem. É um sim. centro em que estão ali a tentar divertir-se ou que alguém as está a tentar ocupar. Entretê-las, né? Pronto. Exatamente. Mas então, existe aí um risco aumentado dos professores ficarem cada vez mais sobrecarregados? Bem, eu não sei se quer pegar já nesse assunto, porque aí é um tema Sim, eu muito acho que vasto, sim, eu acho que sim. porque Vamos, a questão vamos da falar. capacitação dos professores não é só da capacitação do professor que se trata, é a capacitação do sistema, porque um Sim, professor aprende com o sistema. Se o professor estiver envolvido num sistema que lhe permita trabalhar diretamente com estas crianças, ele vai aprender ele próprio a sim, trabalhar com essas dificuldades. sim, mas Portanto, a formação base também não está prevista, e se calhar a doutora Filomena pode atestar isso melhor do que eu. A formação base de um professor de ensino especial também não assenta em todos os domínios, pois não, é geral. não é? Formação geral Generalista, e sim. uma formação, julgo eu, muito generalista. Sim. Também é impossível nós formarmos professores especialistas nesta ou naquela área, professores especialistas em autismo, professores especialistas em déficit Sim. cognitivo de outra natureza, mas temos que caminhar para a tal não exclusão e tentarmos aprender com todas as diferenças que existem na escola. E temos depois uma outra questão que eu julgo que é importante trazer para aqui também, que é a questão da interioridade. Nós temos em Portugal, em função das zonas onde as escolas se encontram, visões diferentes de direções que estão em escolas que estão diferentes, porque localizam-se em sítios muito diferentes, culturalmente distintos. Se calhar uma escola no interior tem alunos com capacidade cognitiva diferente, se calhar tem situações familiares muito estranhas que depois influenciam toda a capacidade de aprendizagem da criança e a capacidade de ensino da própria escola, do que aquelas que estão se calhar mais no litoral e que são frequentadas por alunos de classes económicas mais favorecidas. Isto é importante. E no meio disto tudo temos depois a capacidade das autarquias em gerir isto tudo, que hoje agora é um elemento importante que entrou dentro da gestão escolar. As autarquias têm um papel determinante, quer ao nível do pessoal não docente, que são eles que recrutam, e que por vezes também não têm muita noção do que é que vão fazer. E depois dão muitas autonomias às direções, que também conhecem um pouco da educação inclusiva Tudo isto e está gerem os interligado. recursos em torno Exatamente. do Tudo está interligado. geral, da maioria, né? Exatamente. E existe aí um Legislar, trabalho. tal como dizia a doutora Filomena, legislar é apenas criar condições para que o Sim. sistema se cumpra Sim, e mas para criar regras, não é? Claro, ainda continuando nesse assunto, eu gostaria que a doutora, que a Filomena comentasse sobre essa sobrecarga que pode vir a Sim. ter para os Sim. professores, educadores. Eu posso abordar essa questão, mas deixe-me voltar um bocadinho atrás. Ok, Porque, na minha perspectiva, não é na minha perspectiva, é a evidência científica mostrou que todo o indivíduo tem potencial de aprendizagem independentemente da sua condição.
Portanto, o princípio da educabilidade universal é absolutamente fundamental para organizar o sistema. Porque se eu olho para uma criança e à partida digo, ela tem esta condição, portanto não vai aprender, as Não. baixas expectativas é aquilo que de pior pode acontecer para uma Sim. criança e para uma família. Sim, sim. Portanto, eu nos anos 90, deixe-me contar esta história, nos anos 90 eu estive na Noruega com uma bolsa. Foi dos grandes momentos de aprendizagem da minha vida. E estava numa escola onde tinha um diretor, por acaso era um pai também, e diariamente ele me dizia, eles são capazes de aprender, nós é que nem sempre sabemos ensinar. E, portanto, aqui é que está o toque fundamental. E é isto que os professores têm que compreender. Eu posso não saber ensinar, isso é normal, mas tenho que ir aprender. E, portanto, aprendo com quem já sabe fazer isso, com quem tem experiência, aprendo também com os pais, aprendo com outros professores, vou estudar, vou ler e vou me tornar mais competente. Portanto, o princípio da universalidade, da educabilidade universal é absolutamente fundamental. A partir do princípio que todos têm potencial de aprendizem. Aprendem o Ou mesmo? seja, Não. temos que Não. desconfiar sempre do sistema e não da criança. Nem todos aprendem o mesmo. Uns Sim. aprendem assim, outros assim, outros assim. Mas Nem da todos, mesma maneira. sim, isso já se sabe. Nós, os três que estamos aqui à volta da mesa, aprendemos de formas diferentes. Portanto, isso faz parte da condição humana. Portanto, o princípio da universalidade, da educabilidade universal, e eu queria deixar aqui esta nota, porque na expectativa de que muitos professores e muitos diretores possam depois vir a ouvir este podcast. Aqueles que me conhecem sabem que eu penso assim, mas pronto. A outra questão tem a ver com o termo incapacidade. A incapacidade não é uma característica do indivíduo. A incapacidade resulta da interação entre as condições da pessoa e o contexto. Não é? Se eu tiver, por exemplo, um aluno com cegueira, eu não posso dizer que o aluno não lê, porque ele lê se tiver livros em braille. Sim, mas Portanto, se ele não tiver livros em braille, mas isso se eu não tiver os livros em braille, a incapacidade acontece. Se eu lhe der os livros, se eu não lhe der os livros em braille, a incapacidade aparece. Portanto, e isto transposto, tem que ensinar o braille. isto transposto para a sala de aula, sim, isso há o pré-braille no pré-escolar, e os alunos cegos, neste momento no nosso país, acedem à universidade e há 130 professores cegos no sistema, portanto é porque o sistema os conseguiu ensinar. Relativamente aos professores ficarem sozinhos, o professor de turma não pode ficar sozinho na sala de aula, com toda a sua turma e alunos que necessitam de apoios intensivos e continuados. Isso não pode, de facto, não pode acontecer. Mas acontece. Portanto, sim, está bem, mas o país é diverso, quer dizer, acontece... Sim, acontece numa região, em escolas em Oeiras, de onde eu tenho conhecimento, que estão sempre no ranking com boas práticas e ganhando prêmios e tudo mais. Acontece. Pronto, mas isso temos que ver, Fernanda, como é que são ser utilizados os recursos. Pronto. Os recursos, a escola tem que ter uma política de organização e gestão de recursos. Tem que ver em que é que eu os gasto. Utilizo os recursos para estarem fechados dentro de uma sala com 4, 5 crianças que necessitam de apoios continuados intensivos e gasto ali e utilizo ali 5, 6 professores ou mais, ou então utilizo esses recursos para trabalhar numa perspectiva preventiva e com intervenções muito precoces. Portanto, tudo isso depende daquilo que é a política de escola. E eu não vou aqui estar a referir nomes de escolas, porque isso precisava de ser, de facto, enfim, compreendido a forma como estão a ser utilizados os recursos e porquê. Portanto, mas o professor de turma deve contar com os professores de educação especial da escola, com o trabalho colaborativo e com o psicólogo da escola, e muitas vezes os agrupamentos até têm mais que um psicólogo. E a legislação agora introduz, porque cria um sistema nacional para apoio à inclusão, cria umas equipas locais para a inclusão que vão contar, ou seja, que vão trabalhar numa perspectiva intersetorial, portanto, vão ter... gerir, na minha perspectiva, é o que eu compreendo da leitura da proposta,
vão gerir os recursos existentes localmente, que pertencem à saúde, à segurança social e a outras instituições da comunidade, para mobilizar apoios de natureza intersetorial para crianças que necessitam de apoios intensivos e continuados. Portanto, isto é essencialmente uma política e uma cultura de escola na forma como utiliza e gera os seus recursos. E a Sim. gestão de recursos é fundamental em qualquer instituição que gere os recursos. E quanto mais os utilizar precocemente, não é? Porque as necessidades têm que ser, devem ser identificadas precocemente, mais impacto pode ter. Exemplos, encontrar, o país é diverso, Portugal é diverso como os outros países, a mesma Claro que sim, coisa. apesar de E pequenino, tem uma portanto diversidade nós enorme. encontramos belíssimas experiências no país e outras que não são boas experiências. Portanto, se calhar valerá a pena criar uma base de dados de práticas que funcionam. Sim, sim. E divulgá-las E replicar, né, o que funciona bem. ver o que é adaptar, porque não se copia, como há pouco dizia o, Ok. o meu colega Joaquim, dizia gerir uma escola no Restelo não é a mesma coisa que gerir uma escola no Gerês, ou em Odmira, Sim, ou sim, em Oeiras, ou no outro lado qualquer, são diferentes, não é? Portanto, há que ter em atenção as características daquele território, claro que sim. daquele território. Portanto, educabilidade universal, e o professor de turma não pode, de facto, ficar sozinho nas turmas, que as turmas são diversas, não é? Claro. Nós temos o número de alunos nas escolas, hum, as dimensões da diversidade neste momento nas escolas é qualquer coisa que Sabe nos que eu obriga a tive. pensar. As necessidades especiais são uma dimensão, mas há outras, há Sim, multiculturalidade, há as questões do género, há as questões da orientação sexual. Quer dizer, as dimensões da inclusão sim, são imensas na escola. claro. Esta, que é aquela que neste momento nos está a preocupar, é a dos alunos que precisam de apoios continuados e intensivos. E para estes, obviamente, que o professor não pode ficar sozinho, Tem que ter apoio, tem né? que trabalhar colaborativamente, Sim, sim. porque a inclusão não é qualquer A coisa nossa que esteja na preocupação, mão de uma pessoa sim, a individualmente. nossa preocupação como pais, como famílias, é que não se entre outros elementos e que só se trabalhe com os recursos que tem. Os recursos que existem hoje são escassos e não dá para tudo. Não dá para cumprir nem a metade de tudo que é bonito que está na Sim, legislação. mas E pronto. se trabalharem agora intersetorialmente, utilizarem os recursos Não, que mas vêm. precisa entrar ao- mais elementos. Sim, eu não tenho, neste Pronto. E momento, não aí tenho dados. falando nisso, a gente já pode falar sobre a figura do gestor, a Sim, aprendizagem que entra aí agora mas como para olhar para trouxe. os dados e para os recursos existentes no sistema, talvez valha a pena abandonarmos aquilo que são as nossas percepções e olhar para os Uhum, dados estatísticos. A Direção-Geral de Estatísticas recolhe sim, anualmente, não me lembro agora qual é os últimos dados, mas provavelmente do ano passado, recolhe dados sobre os recursos existentes no sistema. Mas a ideia do trabalho mas nessas intersetorial, a minha estatísticas, parece-me, porque é importante identificar quais são as necessidades holísticas das sim, crianças, não é? claro que sim. Das crianças Sim, e de todo o e contexto, das né? suas famílias e dos seus contextos. Conhecer as potencialidades, os pontos fortes, porque todas as crianças têm Sim, potencialidades. não aprende uma coisa, aprende Tem outra e potencialidades e tem necessidades. E a mesma coisa famílias, todas as famílias também têm potencialidades, têm claro, recursos que pode potenciar e têm outras necessidades. E portanto é este equilíbrio, este equilíbrio que tem que ser equacionado no sentido de responder holisticamente às crianças, ultrapassando aquilo que são as perspectivas só de visões terapêuticas da intervenção e olhando para a criança para além do diagnóstico. ah, boa. Isto é que era Isso é muito importante. Como maravilhoso. é que eu olho para a criança atrás Sim, do sim, diagnóstico? e muitas vezes se olha muito para o comportamento e não se olha para a Sim, criança, o que que a criança está a dizer com aquele sim, porque comportamento, né? relativamente às situações do espectro do autismo, a ideia que me levanta sempre é que aquilo é uma mochila invisível.
Pois, pois sim. Aquilo é uma mochila invisível. Portanto, é preciso olhar para aquela. E como é que eu conheço aquela criança? Não conheço através do relatório médico que me chega. Eu, como professora, não sei. É Não olhar para conheço a a língua. criança, Eu tenho sim. que conhecer aquela criança onde? Na escola, na sala de aula, no recreio, Sim, na sim. família. Se vai aos escuteiros, nos escuteiros. Se vai à catequese, na catequese. Se vai à natação, na No ambiente natação. natural da Se criança, vai aos né? escuteiros, nos seus ambientes e falar com as pessoas Claro que que vivem sim. com elas. É assim que eu conheço qualquer criança, não é só esta de que estamos a falar. Qualquer criança. Portanto, é fundamental olhar para a criança para além do diagnóstico. Isto é uma mensagem Sim, olha, que eu, muito com toda a obrigada. minha força, gostava de deixar aqui Ok, para as tá escolas, registrado, olha. para as escolas e para as famílias. Portanto, abandonar esta perspectiva do trabalho 1 a 1 terapêutico, Sim, em que uma criança desde pequenina, eu acho que tem que ser uma heroína, porque tem que se adaptar há um monte de gente, a uma né? pool de Sim, profissionais que trabalham com ela quase diariamente. É terapeuta disto, daquilo e daquilo outro. pois. Não é? Olha, vamos Eu- falar. Permite-me Claro, só claro que sim. acrescentar uma coisa aí Claro. que falta e que julgo que é importante aqui para esta questão da diferenciação, que são os instrumentos de avaliação. Ok. Uma escola não tem por si só um instrumento válido no seu todo para avaliar uma criança. Primeiro porque a escola em si não tem ferramentas, tem que se socorrer de relatórios externos, etc. E aquilo que existe neste momento, o que existe neste momento neste modelo tradicional é feito através de pareceres externos, com pareceres médicos, relatórios clínicos, relatórios médicos, é feito aquilo. Portanto, é uma bateria de exames que às vezes até são pedidos aos pais que têm que levar uma enciclopédia Sim, com sim, sim. porque, enfim, acha que ouve menos de um ouvido, ou acha que vê menos de um olho. Essas coisas têm que estar muito diferenciadas na classificação ou na avaliação daquela incapacidade. E, e isto cria uma evolução constante que não está prevista nesta revisão. Portanto, os modelos de avaliação não evoluíram nesta revisão do 54, porque não estão previstos instrumentos de avaliação diferenciados. Ok. E aqui eu volto a insistir na diferença entre as avaliações das funções cognitivas, da função intelectual, algumas escalas do desenvolvimento, que estão até muito trabalhadas em algumas escolas que têm psicólogos especialistas nessa Sim. matéria, conseguem muito bem setorizar essa escala do desenvolvimento. E no caso da deficiência motora ou da mobilidade reduzida, tem que haver uma escala de avaliação da funcionalidade motora de cada criança, ou daquilo que dizíamos há pouco, dos cegos e dos surdos, que tem uma capacidade cognitiva ótima, mas que, porque não veem ou porque não ouvem, tem que ter ferramentas de avaliação específicas para aquela criança. E isso não é feito, não está. Esta revisão não define esses critérios com rigor. Sim. E era importante que, já que isto é uma mensagem que também tem que passar para as famílias, era importante que as famílias, no seu local de trabalho, ou no sítio onde estudam os seus filhos, possam também eles próprios diferenciar esta necessidade de avaliação. Porque não se pode chegar a uma escola e a escola avalia uma criança. Se a escola não tiver instrumentos nem ferramentas para avaliar, Geralmente não essas pode ter avaliações resultados. são feitas pelos terapeutas que acompanham a criança, validado pelos Mas que médicos, também não né? Esse é conhecem. o processo. Sim, mas que não conhecem a família, que não conhecem as disfuncionalidades familiares, Sim. muito daquilo O que que já se está passou aqui sugerindo é que isso seja feito dentro do contexto escolar. em contexto Ah, escolar e, sobretudo, chamando as famílias, que é uma coisa que, aliás, o próprio 54, que a atual revisão já chama um bocadinho mais para o centro digamos, para o centro das atenções. As famílias já são aqui um bocadinho mais envolvidas. Falta aqui envolver um bocadinho mais, na minha opinião, as associações de doentes que têm alguma experiência e uma visão um pouco mais alargada, que não está prevista na revisão do 54, e eu acho que era importante que tem muita coisa fora as aí, próprias... hein? Há muita coisa fora. Mas é importante que as pessoas percebam também, já que esta mensagem para a família, que se eu tiver uma condição específica do meu filho, que é diferente de um filho que tem o mesmo diagnóstico dos meus vizinhos, eu tenho que evidenciar essa diferença. Pois. Para dar à escola a possibilidade de corrigir aquilo que ela própria não sabe avaliar, que não consegue avaliar, ou para aquilo que foi mal avaliado. É. E, portanto, cada caso, e neste caso na multideficiência, quando falamos de
de déficit cognitivo, podemos falar de paralisia cerebral, aquelas paralisias cerebrais muito Sim. profundas, Mas que estão muito agora o difíceis Serviço de Nacional de fazer. Saúde entrando de forma mais prática nas Mas escolas, será que a gente consegue resolver um bocadinho Vai essa ter o problema das problemática? consultas da funcionalidade, sim, vai mas ter a Pronto, avaliação das aí quando, incapacidades, sim. quando pronto. falamos em Vamos ver. avaliação, nós temos que distinguir, na minha perspectiva, entre avaliação das estruturas e funções do corpo e a atividade e a participação. Sim, Não é tudo Sim, os são os mesmos, instrumentos não é, generalizados. não é tudo os mesmos sim, profissionais. Quem avalia as estruturas e funções do corpo é o pessoal médico, uhum. paramédico, da área da psicologia com as funções, Especialistas, as sim. funções do Exatamente. corpo. Isso é uma dimensão da avaliação. Mas depois há outra dimensão, que é a dimensão da participação e a dimensão da atividade. Essa sim é da escola, não é? Como é que o aluno participa nos vários contextos? Sim, Essa e a participação e a atividade depende não propriamente apenas do aluno, mas da interação entre as condições do aluno e as condições que são promovidas sim. nos contextos de Mas tudo está aprendizagem. envolvido ali, questões fisiológicas, neurológicas Sim, e mas isso são estruturas e funções do corpo, não é? Portanto, quando estamos a falar da atividade e da participação, eu tenho que ver qual é a interação entre as condições da criança, sejam elas cognitivas, neurológicas ou o que for, e o contexto. Portanto, o que eu tenho que avaliar essencialmente é a interação. Como é que a criança funciona naquele contexto? Nós temos crianças, por exemplo, na situação do espectro do autismo, que têm uma funcionalidade diferente numa turma diferente de outra. E o sim, que é que muda? o ambiente. Só muda o contexto. Sim. Num contexto de aprendizagem, sai um professor, entra o outro, o ambiente é outro. Pois, eu E, sei. portanto, não podemos abandonar esta visão holística, que é aquilo que eu quero dizer. Uma Sim, coisa é estruturas e funções do corpo. Certíssimo, conforme o Joaquim estava a explicar, mas a atividade e a participação é outra coisa. claro que sim. É a atividade. Portanto, o que nós temos que avaliar é a interação. Como é que E não o existe aluno esse está a instrumento, responder né? em função Sim, em função em função do contexto. Permita-me só acrescentar, aquilo que eu queria dizer é que nesses instrumentos de avaliação tem que entrar também o conhecimento das pessoas que lidam no dia a dia com as crianças, tem que haver um mínimo de entendimento dessas estruturas do corpo e tudo aquilo que é médico. E que tem que ser explicado, porque por vezes não é só dizer que a pessoa tem uma doença A ou doença Tem que ser B, explicado o impacto. tem que dizer que aquela doença vai evoluir daquela maneira, o impacto na escola vai ser aquele, o impacto na família vai ser aquela, sim, porque as famílias às vezes não estão preparadas para acompanhar a evolução pedagógica da criança, nem a sua adaptabilidade física ao meio da escola. E eu sei do sim, que estou a falar porque eu tive esse problema. Quando uma escola decide colocar no primeiro ano, a sala do primeiro ano é no primeiro andar, mas tem uma criança na turma que já sobe mal as escadas, tem que ser o pai a dizer, cuidado que ele hoje sobe mal, mas amanhã vai subir pior. Ah, não sabia, responde a escola. pois, Mas eu tenho pois. que dizer, a doença é evolutiva, por isso é que eu estou a dizer Questões aqui que degenerativas, né? estes instrumentos de avaliação, e tal como a doutora Filomena diz e com razão, clinicamente são separáveis, mas funcionalmente têm que estar interagidos. Sim, Portanto, Não, é e o é a família, conjunto, é essa o é que é a conjunto que visão tem que funcionar. holística. E esta, sim, e esta, e esta visão de conjunto tem que ser, não vou dizer aqui que se calhar todos os auxiliares da ação educativa tenham capacidade para os assistentes operacionais, que são recrutados até por vezes com poucos conhecimentos, mas que não sejam capazes de ouvir que aquela criança não pode ir à casa de banho Pois. na mesma velocidade que o outro. Mas Eu isso tem que ser queria, explicado. eu queria Pois, ajudar, pois eu sim. queria ajudar, era a perspectiva ainda muito enraizada nos sistemas de focalizar toda a intervenção no modelo factológico. Quando um aluno não aprende, muitas vezes a tendência é dizer ele não aprende porque tem uma condição É colocado à de parte. saúde. Não aprende porque aquela família, não sei o quê. Portanto, é sempre a ideia de que o aluno ou a família tem um defeito. E eu tenho que abandonar este modelo para olhar para as condições de aprendizagem. Claro. O aluno não está a aprender porquê? Porque a metodologia não é mais adequada, porque as estratégias não são as melhores, porque a relação professor-aluno tem muito que se lhe diga, porque a relação entre pares também. Portanto, eu tenho que olhar para o contexto. E isto é absolutamente fundamental. Portanto, abandonar
O modelo defectológico e ter um modelo centrado nas condições de aprendizagem é absolutamente fundamental, aí como na vida. Uma pessoa com mobilidade reduzida em cadeira de rodas, o autocarro para e não abre. A porta abre, mas ele não entra. De quem é a culpa? É da pessoa que está em cadeira de rodas ou é do autocarro que não está adaptado? Para onde é que eu olho? Sim, A culpa não é do autocarro, a culpa é da estrutura que colocou os autocarros sem bem, facilidade. mas eu não era Olha, aí culpa na nós coisa, no chamamos- sentido que onde é que está o problema? Sim. Está no autocarro que não está adaptado ou está na pessoa que está em cadeira de rodas? Nunca é a Transposto pessoa. isto para a educação é a mesma coisa, Igual. portanto, Sim. olhar para o diagnóstico, era aquilo que eu queria dizer, é abandonar o modelo defectológico, porque todos conseguem fazer aprendizagens. Não são as mesmas. Não adquirem as mesmas, podem não atingir as mesmas aprendizagens essenciais, mas todos aprendem. É preciso saber que serviços é que eu tenho de mobilizar para que ele aprenda e acreditar que ele aprende. Sabe, uma das coisas que sempre aconteceu conosco, e temos várias histórias, é que a criança entra na escola, o meu sempre está na pré-escola, vai para o primeiro ano. E o que acontece? Inicia-se o ano, 3 crianças com necessidades especiais, necessidades educativas, com problemas de comportamento e tudo mais, e apenas uma assistente na sala. Quando a legislação ali diz que tem que ter pelo menos 2, quando é esse contexto, né? E aí o que acontece? Essas crianças, elas iniciam o ano já sem os recursos que são mínimos, que são garantidos pelo decreto. Pronto. E aí começam a acontecer um monte de comportamentos ali disruptivos, por quê? Por falta das condições de adaptações que deveriam ser feitas para iniciar o ano. E aí gera-se conflitos com a escola, a comunicação com a escola fica ruim, porque a família cobra e tem o direito de cobrar. Não, mas está escrito aqui que tem que ter pelo menos 2 auxiliares, porque não tem, né? Então, essa é uma questão. E depois vem todos os conflitos que se gera com as próprias famílias, com os pais típicos, porque os nossos filhos começam a ter comportamentos ali mais disruptivos por falta de adaptações no contexto em que eles estão, né? Então, assim, gera-se todo um conflito e nós entramos numa luta que a gente não precisava ter, porque já é muito difícil em casa, já é muito difícil no consultório médico, nas terapias. Então, assim, o sistema poderia dar pelo menos esse apoio no sentido de, não, se está aqui, se está escrito que tem que ter isso, vamos pelo menos garantir o mínimo, percebe? Por isso é que é importante trabalhar o entendimento das pessoas sobre as coisas. E Pronto. o importante é abandonar o modelo defectológico e olhar para as crianças para além do diagnóstico e pensar que os recursos nunca são suficientes, os recursos são finitos em qualquer comunidade, portanto tem que se ver muito bem como é que eles são utilizados e preferencialmente utilizá-los de forma preventiva, não? E de forma preventiva e serem mobilizados atempadamente. Por isso é que é muito importante. E para as famílias é muito importante, para além de conhecer a legislação, que é importante que conheçam, mas conhecer o funcionamento da escola. Não é? Sim. Porque as escolas são necessariamente diferentes. Eu gostava de voltar outra vez ao início desta nossa conversa. Quando eu disse que achava que deviam desenhar políticas que não excluíssem ninguém. Este é um bom exemplo, ou aquilo que temos estado aqui a falar, é um bom exemplo disso. Ou seja, quando nós sugerimos uma alteração ou um modelo educativo, ou quando alguém sugere, neste caso aqui foi com certeza um grupo que achou que era importante fazer uma alteração legislativa para que a nova alteração produzisse efeitos nas escolas e nos alunos que frequentam com necessidades especiais. Temos que falar também quem participou, quem é esse grupo que participou, né, na elaboração desse documento, porque nós consultamos muitas associações, e que fique claro aqui também, instituições que deveriam ter sido consultadas e não foram. Nós também vamos colocar isso no nosso documento. O decreto explica quem é que foi consultado. Foi o Conselho Nacional de Educação, União das Misericórdias. Diz quem foi, mas não para já foram ali, diz ali também, procuramos essa informação, 43 instituições foram procurados para elaborar esse documento. Sim, mas no relatório não é público de quem foram. Não, mas o que eu estou a querer dizer é que as instituições que nós consultamos
e depois a gente vai divulgar, que, com autorização, não foram chamadas, não foram ouvidas, e que são instituições que estão de referência, que estão ligadas à educação inclusiva. Falo, Deixa-me só concluir o raciocínio sim, que estava a manter em relação sim, à modificação do sistema. Nós, quando queremos modificar um sistema, seja ele legislativo, seja ele produtivo, seja o que for, nós temos que pensar nas consequências. Vamos modificar aquilo e o que é que vai alterar depois de modificar. O sistema educativo é um pouco diferente, porque nós aqui estamos a trabalhar com um modelo que inclui muito ainda um modelo médico, que é baseado no modelo médico e não do modelo social. Daí sim, tínhamos que dar o salto. Tal como estávamos a falar há bocadinho no exemplo da cadeira de rodas, o modelo médico é aquele que, perante alguém que está em cadeira de rodas e quer subir uma escada, a ideia do modelo médico é que tem que pôr a pessoa que está em cadeira de rodas a andar para poder subir as escadas. O modelo social é o inverso. Ele vai continuar na cadeira de rodas e vai ter socialmente a possibilidade de contornar as escadas com degraus onde ele pode subir para o nível superior com a sua própria cadeira. sim, Portanto, e essa diferenciação é muito pouco tida em conta, na minha perspectiva. E é tida em conta, é pouco tida em conta por quem? Por quem criam ou por quem quer alterar um sistema sem o conhecer profundamente. Daí que estejamos a falar das pessoas que não foram consultadas, que as instituições conhecem, não foram consultadas, e é por isso que eu já referi aqui que as associações devem ser ouvidas em muita da sua experiência que têm na sua ligação com famílias, com crianças, com associados, com pessoas que têm dificuldades enormes, sim, não só ao nível da saúde, mas que têm dificuldades ao nível social, que não conseguem, se calhar, ter dinheiro para pagar o autocarro, que os leva às escolas, depois tem que pedir à Câmara um subsídio, a Câmara às vezes até tem transporte gratuito e as famílias não sabem. Portanto, é preciso de ensinar-lhes este beabá sempre que a sim, família tem esta necessidade. E a interação entre todos, tal como estamos aqui a dizer, é fundamental. claro que sim. Quando se cria uma legislação, ela nunca vai agradar a toda a gente. Quando ela se revê, também não. E, portanto, todas as alterações que forem sendo introduzidas vão tendo que ser introduzidas à medida que vai havendo necessidades. Sim, E quem tem que manifestar essas necessidades é quem passa por elas. claro. E as associações estão mais perto do problema, que realmente Exatamente. elas identificam problemas muito mais rápido que o próprio sistema, né? Então é mesmo uma falha Isto é não, um não bocado o serem paradigma consultadas. daquela ideia de que o Ministério da Educação vai conseguir resolver tudo. Ele Não, pode ter não, excelentes ideias, pode ter excelentes pedagogos ali a tentar resolver os problemas pedagógicos, mas depois, em termos sociais, vai escorregar ali numa barreira enorme, em termos de saúde, outra, depois, até em termos funcionais, em termos da administração local, nós temos realidades territoriais que são completamente diferentes de um sítio e do outro. claro que Portanto, sim. nunca podemos legislar para que em todo o espaço do país se cumpra o decreto da mesma maneira, porque de certeza absoluta que vai haver gente que encontra mais barreiras e outras pessoas que vão encontrar mais facilidades. Pois. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, mas estamos sempre a falar da mesma coisa. Uma das questões que levantou bastante barulho ali foi a questão da CPCJ. Uhum. Doutora Filomena, se puder comentar, a preocupação maior ali é que agora as escolas vão. Existe essa preocupação em que as escolas ganham outros mecanismos para referenciar por qualquer coisa as famílias. Eu não me eu acho Não é que por isso qualquer é coisa. mais, eu acho que é Sim, mas mais, é uma preocupação é, que se também colocou. tem-me chegado isso, mas isso que me tem chegado não é novo. Muitas das minhas alunas que são professoras, portanto, é uma Sim, pós-graduação, portanto, muitas vezes trazem essa questão. Mas eu acho que isso não tem, é uma intranquilidade que eu não tem fundamento. não tem fundamento, exatamente. E o que a proposta legislativa, fui ler essa parte com atenção, uma vez que a Fernanda me tinha sinalizado essa necessidade. E a legislação diz que faça uma proposta de sinalização da necessidade de medidas para uma determinada criança. A sinalização é essa. A legislação utiliza o termo sinalização, não é? Eu estou a utilizá-lo porque a proposta utiliza, Sim, não é o sim, termo que eu gosto. sim. Mas Até porque é isso que é aplicado na prática, é uma sinalização.
Sim. Eu estou a falar sobre conceitos, Sim, estou a sim. falar conceitos científicos, portanto, não estou próxima desse conceito de sinalização. O conceito de referenciação, para mim, faz mais sentido. Bem, mas isso agora para o caso não interessa. Mas faça uma situação de sinalização, conforme diz a proposta, podem acontecer 3 coisas. Uma delas, a situação pode ser resolvida no âmbito dos apoios pedagógicos da escola, através daquilo que a legislação chama, e o 54 já chamava medidas universais: acomodações, adaptações, utilização mobilização de tutorias, de mentorias, diferenciação pedagógica. Tratando-se de situações mais complexas, em que é necessário mobilizar apoios continuados e intensivos, para além daquilo que é a ação pedagógica da escola, designadamente apoios terapêuticos ou outros apoios, que a escola, através das equipas multidisciplinares, recorre a esta dita equipa local de apoio à inclusão, que vai gerir recursos vindos dos CRIs, da intervenção precoce, vários. Portanto, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto diz que a escola pode recorrer, sinalizar a situação à CPCJ sempre que se trata de uma situação de perigo, porque as CPCJs é para isso, são para situações de risco e de perigo. E, portanto, tem uma legislação própria, tem orientações próprias, CPCJs, Ministério Público, está regulado e, portanto, tem modelos. Eu já integrei até a Comissão Nacional das Crianças e Jovens em Risco e, portanto, a legislação não há razão nenhuma para as famílias não tem nenhuma alteração, as famílias não têm necessidade de estarem tranquilas. A CPCJ é para situações de perigo e de risco. E, portanto, isso é importante porque muitas vezes também essas situações acontecem. Exatamente. Portanto, é importante tranquilizar as famílias, dando informação, mantendo-as informadas, não é bem informadas, mas quanto a mim não há qualquer intranquilidade que possa acontecer. Muitas vezes as escolas sinalizam à CPCJ quando se trata de crianças que deixam de ir à escola, que deixam de comparecer. Portanto, isso pode configurar situações de negligência ou de... E quando a criança deixa de ir para a escola porque a escola não oferece as condições necessárias? Mas isso já não é uma... Mas aí a preocupação é essa. Sim, mas não porque, vamos lá ver, a CPCJ é um organismo de proteção, não é um organismo de... Não, eu acho que isso aí não há... Isso é um organismo até de defesa da própria família. Mas eu estou colocando aí mesmo. Não. A CPCJ é uma comissão que foi destinada a ouvir casos graves para reportar depois, como diz a doutora Filomena, ao Ministério Público e começar por ali. Uma evolução de um processo pode até atingir situações graves. Nós próprios, na minha associação, já participámos várias vezes, já referenciámos ou já sugerimos alguns processos à CPCJ, quando percebemos que há ali, desculpe interromper, quando nós próprios também percebemos que há uma questão de violência nas próprias crianças, que as crianças já chegam à escola com alguns indícios de violência, de desgaste, isso é preciso referenciar, porque isso pode estar aí em causa outros problemas psicológicos e até outros problemas sociais graves. E, portanto, aí é preciso referenciar a CPCJ. Agora, num caso em que se cumpram todas as condições, em que a legislação seja toda ela cumprida, que esperamos que venha a ser, não há necessidade nenhuma de meter a CPCJ no meio. Não é? O que é preciso... Fernando, eu acho que há uma preocupação que deve ser também das associações e de quem lida com a área do espectro do autismo, tornar as escolas cada vez mais informadas sobre que o comportamento e os comportamentos disruptivos são uma forma de comunicação desses alunos. Não é? Isso é uma Voltamos à avaliação. É uma forma de comunicação. Não é só avaliação, é compreensão. Compreensão. Eu não sei avaliar uma situação de autismo. Sei a participação, sei a atividade, mas compreendo. Das não tem esse técnico que faz uma análise do comportamento. Mas deixe-me agora. Técnicos conseguem compreender melhor, não é? Portanto, é preciso perceber que isso não é semelhante a uma situação de violência, como muitas vezes acontece na escola, e de comportamentos
de risco que têm outros alunos que não são do espectro, que acontecem situações e que não são do espectro do autismo, como nós sabemos e é muitas vezes relatado. Portanto, é preciso saber que são situações diferentes. O que muitas vezes acontece é por falta de compreensão desse comportamento do aluno, não sabendo gerir situações de comportamento, porque o trabalho da modificação de comportamento é uma área específica, não é? Sim. Que nós, professores, estudamos, eu estudei quando fiz o mestrado, portanto é uma área muito específica que é preciso saberes. A modelagem. É preciso saber, não é só ter um instrumento, porque eu posso ter um instrumento, mas se eu não souber depois a modificação de comportamentos, não me adianta nada ter aqueles resultados no instrumento. E muitas vezes, não sabendo, faz com que o aluno entre em comportamentos disruptivos e, portanto, depois pode ser violento para com os colegas, pode ser violento para com os professores. E muitas vezes nessas situações, que eu vivi em alguns casos, que eu tenha em mente, alguns profissionais até se dirigiram ao hospital porque ficaram magoados, não é? E em situação de relatarem isso, em situação de hospital, os serviços do hospital que têm aqueles protocolos, não é? Que seguem aquele protocolo quando chega alguém que foi Eles próprios agredido, têm um protocolo. E muitas vezes é depois até o hospital, esses serviços, não é o hospital, mas esses serviços, não sei explicar bem, que seguem esse protocolo, que sinalizam à Comissão de Crianças e Jovens em Risco. E a partir daí é que a família é uma saga de problemas. E eu vivi, cheguei a testemunhar em hospital situações dessas, porque as famílias depois me pediram para eu ir testemunhar, porque conhecia os casos. Portanto, isto é que eu tenho receio que muita da intranquilidade seja por aqui, mas não é a escola que sinaliza a CPCJ, sabe? É quando os profissionais vão ao hospital e sinalizam eu fui agredida fisicamente por um aluno, a partir daí é que esses serviços são acionados, podem ser acionados, mas não é a escola. Portanto, é preciso distinguir entre as duas coisas. Portanto, tudo quanto seja ajudar os profissionais a conhecer melhor porque é que estes alunos reagem dessa forma a esses comportamentos, não é? É muito importante, porque não pode ser comparado a um comportamento de um outro aluno que não é do espectro autismo e que desenvolveu comportamentos de violência. A gente vai para uma questão que é a falta de formação específica e técnicos especializados dentro das escolas, né? Que também é uma realidade. Pronto. Pois, e iniciar o ano sem os apoios que as crianças já precisam, esses comportamentos vão acontecer logo. E sabe qual é a minha maior preocupação? Muitas vezes os técnicos específicos existem, não sabem, não têm saberes. O que acontece? Muito, pelo menos na área do autismo, muito do que acontece nos primeiros dias da escola, do início da escola, a primeira semana, o primeiro mês, vai determinar todo o ano. Então, assim, iniciar o ano, vamos ver como vai dar. Não. É muito errado isso e acontece constantemente. Vamos ver como que a criança se adapta. Não, peraí, vamos ver como que a escola vai se adaptar à criança. A adaptação da criança também vai depender de muita coisa à volta dela. Os recursos são importantes. A criança vai para o primeiro ano, por exemplo, já existe ali um relatório e toda uma avaliação que foi feita. Agora ele vai para um outro agrupamento, temos muitos casos assim. E que essa avaliação vai ser refeita novamente, não vai ser usado nada do que está ali, de informação, de adaptações que precisa para essa criança, e aí a mãe liga lá na escola e diz, não, temos só uma professora, não temos recursos, não sabemos quando o professor de educação especial vai entrar, então assim, tem muita coisa aí que não funciona bem. Voltamos à necessidade da classificação da funcionalidade, que é uma coisa que eu prefiro olhar para os saberes. Saberes que são necessários. Sim, mas na realidade e na prática e no terreno, isso marca toda a diferença. Mesmo. Eu só estou apegada à prática. Olha, é o que acontece no chão na prática isso é toda a diferença. Se a criança mudar de agrupamento, vai encontrar um ambiente diferente. Sim. Mas isso, se mudar de local de residência, também vai encontrar. Claro que sim, mas existe ali um mora em Lisboa e vai para Cascais, que é preciso algumas adaptações para aquela criança. Já tem que ser feita, desculpe. Agora vai esperar tudo isto tem que fazer parte do tal processo novo, que vai ter muitas interações de muitos profissionais,
pelo menos é aquilo que está previsto nesta alteração. Sim. Portanto, em vez de termos um PEI que era feito por uma equipa e depois havia um outro projeto, depois havia outra classificação, mais um formulário, agora vamos ter um documento único que vai ter seguramente questões às quais muita gente não vai ser capaz de responder, mas que vai ser um princípio. E agora, o que nós vamos ter é que cingirmos àquilo que temos. Nós temos um decreto, vamos ter uma nova modalidade, vamos testá-la. Os comportamentos das crianças não vão mudar. Eu costumo, Temos é que preparar o sistema. eu costumo aconselhar as minhas professoras a, durante o primeiro mês, observarem, método ver, conhecer a criança, sem olhar para o relatório. Os relatórios muitas vezes estão cheios de juízos de valor, com expectativas baixíssimas relativamente às crianças. Eu já não consigo concordar contigo. Portanto, é preciso preocuparem-se em conhecer a criança nos vários, mas já se conhece nos a criança, vários né? contextos. Já se conhece a criança, já sabe das especificidades dela, dos suportes que ela precisa. Mas, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Sim, mas é preciso saber distinguir entre aquilo que é conhecer com base em evidência e conhecer com base em preconceito. Mas, e muitos relatórios têm... são muito preparados com base em expectativas muito baixas. Não é capaz disto, não é capaz daquilo, não sabe fazer isto, não sabe fazer daquilo. Sim, mas algumas recomendações também parte da escola. Sim, mas algumas recomendações são colocadas. Mas é que eu não estou a dizer quem parte. Parte de muitos sítios. Recomendações são colocadas ali por clínicas, terapêuticas e que devem ser levadas em consideração um bom relatório feito por uma equipa multidisciplinar é muito importante. Claro que sim. E a mim chegaram-me vários muito bem feitos. Pronto. E a que escola que vai acolher imenso. a criança deve levar isso em consideração, que a criança já tem ali um relatório. Em consideração até para a organização da turma, para a escolha dos professores, para a equipa pedagógica. Que é sugerido, aliás, este relatório multidisciplinar é sugerido, aliás, nessa nova revisão, mas também não é explicado como é que se faz. Sim, eu acho que a gente podia ficar aqui a tarde toda a falar e ainda tínhamos assunto. Mas esta proposta é claro, é muito claro que vai ser submetido a uma regulamentação e depois a regulamentação é que vai trazer a operacionalização. Porque neste momento temos normativo, não é? Sim, Portanto, aguardemos pelo operacional. Tá bem. Para voltarmos a ter uma conversa. E voltamos aqui para conversar novamente. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada por aceitarem o convite, por estar aqui e dar os vossos contributos. Eu gostei muito, para mim foi bastante esclarecedor. E eu espero que a gente tenha mais oportunidades para debater muito mais sobre esse tema aqui. Cá estaremos por isso. Pronto, muito obrigada. Obrigado.